Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Vamos falar nesse vídeo aqui da situação do PL, o partido que está agora com Jair Bolsonaro, que é presidente, mas perdeu as eleições, que é presidido pelo Valdemar da Costa Neto, e tem muita especulação sobre uma possível participação do PL no governo Lula, e nesse caso, claro, Bolsonaro sairia do partido. Vou trazer aqui a fala de um senador que deu palanque para Bolsonaro também e de um governador aqui, no caso o Zema, que pode ser que ele saia do Novo e vá para o PL. Então tá toda essa confusão em torno desse partido. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o like, o joinha para cima. Se não gostar, faz parte, manda o joinha para baixo, dislike. Comenta, o que você vai achar? Acha que realmente o PL vai romper com Bolsonaro e os bolsonaristas para fazer parte do governo Lula ou não? Sua opinião é muito importante aqui pra gente, assim como compartilhar em muitos grupos aí de WhatsApp principalmente. Pessoal, vejam uma manchete: PL pode chutar Bolsonaro para se aliar ao PT. E vai trazer aqui que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, estaria em tratativas avançadas para integrar a base aliada do presidente eleito Lula. O PL, vai lembrar que é o partido ao qual está afiliado Bolsonaro, e a informação foi revelada pelo portal O Antagonista. E o acordo seria o quê? Tanto PL e quanto PT apoiariam a reeleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado, enquanto Valdemar indicaria, vejam bem, o líder do governo na casa, lá no Senado. Em 2 anos, o PL indicaria o sucessor de Pacheco. Então apoia o Pacheco agora, para daqui 2 anos indicar quem vai ser o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso. Congresso que reúne Câmara dos Deputados e Senado Federal. Segundo o antagonista, Lula e Valdemar da Costa Neto devem se reunir em Brasília ao longo da próxima semana. Caso o acordo seja selado, pode ser forçada uma saída de Jair Bolsonaro do partido. E a ideia dessa aproximação entre PT e PL seria enfraquecer Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados e quer continuar ocupando aí esse cargo, né? E outro que está de olho na presidência da Câmara é Luciano Bivar, que é presidente da União Brasil e também está numas tratativas ali com o atual, ou futuro governo, no caso, o governo Lula. Mas há quem diga que esse acordo não sai. Eu pesquisei aqui pouco antes de gravar esse vídeo para trazer informação mais atualizada. Guilherme Amado, do Metrópolis, por exemplo, escreveu que a chance dessa parceria PT-PL ocorrer neste momento, pelo menos, é 0, né? E por quê? Mais da metade da bancada do PL na Câmara, nesse momento, tem vínculo com o bolsonarismo. Foram eleitos aí nessa onda bolsonarista mais da metade, mas boa parte deles não são bolsonaristas e, claro, gostariam muito de fazer parte do governo para ter acesso mais fácil à emenda de relator. Só lembrando que no governo Bolsonaro aí, emenda de relator que era chamado de orçamento secreto por muitos jornais aí, também chamavam de emenda de relator. Então é uma confusão. Se eles passaram a mudar, aí apontaram ali que a Folha, por exemplo, mudou o título de uma matéria que antes falava orçamento secreto, agora é emenda de relator, mas o fato é, o relator direciona essas emendas, a gente observou vários estudos feitos, na imensa maioria, praticamente todas, para aqueles que votam com o governo. Tem alguma minoria ali, pouquíssimos da oposição que tiveram acesso a essas emendas. Aí, por qual motivo? Será que é amizade com o relator? Então, esses que se beneficiaram muito no passado, agora no governo Lula, sendo oposição, esse orçamento secreto sendo mantido, como tudo indica que será pelo próximo governo Lula, então tem muita gente que vai estar interessada nesse recurso para mandar para suas cidades. E aí, não vou nem especular aqui sobre as grandiosas possibilidades de ter superfaturamento, corrupção. Realmente é um negócio surreal que aconteceu, que muita gente chama que essa tal da emenda de relator / orçamento secreto é praticamente um mensalão que tinha antes turbinado no governo aí Bolsonaro. E detalhe, com legalidade, porque foi aprovado pelo Congresso, então fica uma coisa realmente muito, mas muito complicado. E vai trazer uma matéria que bolsonaristas do PL defendem expulsão de deputados que apoiarem Lula, e já teve uma discussão no grupo de WhatsApp da bancada do partido, diante de quê? De algumas declarações de deputados federais do PL sinalizando apoio ao futuro governo Lula. Então alguns estão falando em apoiar Lula, e isso já criou um clima pesado no grupo de WhatsApp da bancada do PL. Agora, no Senado é diferente.
que o deputado federal, como estadual e vereador, na eleição proporcional, ele é eleito, né, com a ajuda da votação que a chapa teve. Então o mandato é do partido. Quando ele é expulso, né, com uma justa causa, digamos assim, o mandato passa para um outro, né? Então aquele ali sai e aí quem ficou na primeira suplência é chamado. Diferente do Senado. O Senado não, o mandato é do político que foi eleito. E aí eu vou trazer aqui um exemplo, né, do Carlos Viana, que é senador pelo estado de Minas Gerais, foi eleito em 2018 e não tem mandato até o começo aí de 2027. Vejam bem como é que é a vida partidária no Brasil, que realmente é muito confusa. Ele foi eleito pelo PHS, depois foi para o PSD, depois para o MDB e agora está no PL. Então, Carlos Viana teve 4 partidos aí em 4 anos. E para Bolsonaro não ficar sem palanque no estado, já que Romeu Zema no primeiro turno não deu palanque para o Bolsonaro, o Carlos Viana foi o candidato ao governo, ficou em terceiro lugar, bem atrás, né, de Zema, que foi eleito no primeiro turno, e também de Calil, que ficou em segundo lugar. E na televisão, na rádio, nos debates, na campanha, Carlos Viana defendeu Bolsonaro. E agora? Uma matéria diz que ele quer ser a ponte entre Zema e Lula, para evitar conflitos que prejudiquem o estado de Minas Gerais. E aqui, nesse caso, ele não está errado, né? Como o Zema teve uma postura muito, digamos assim, incisiva contra o PT, pelos seus motivos aqui, não quero estar nesse ponto agora, e o Carlos Viana, então, se apresenta, pelo menos nesse momento, como uma ponte entre o governo Zema e o governo Lula. E por falar nisso, saiu uma matéria aqui, vou deixar o link, que Zema está em conversas com Valdemar da Costa Neto, para quem sabe trocar o Partido Novo pelo PL. Mas, né, a gente vai ficar atento a essa notícia para ver se algum desdobramento importante realmente acontece. Outra matéria traz a seguinte fala do Carlos Viana. A direita, vejam bem, tem vida própria, muitas delas diferentes do próprio presidente. Eu fui candidato ao governo, mas tenho propostas muito diferentes. A minha visão é uma busca de diálogo, de centro, explica o senador mineiro. No outro ponto, ele vai tratar do futuro da direita também. O futuro da direita no Brasil é se reorganizar com mais inteligência e estratégia. Na visão do senador, há um novo presidente e é necessário, vejam bem, que a oposição entenda que o país precisa do parlamento para avançar nas propostas importantes para o país. Abre aspas para ele. Não adianta nós fazermos uma oposição burra de dizer que não tem diálogo porque é ladrão. Isso acabou, isso passou, afirmou o senador do PL. E sobre a posição do partido em Brasília e em BH, vejam bem, ele diz aqui que o PL vai apoiar as medidas que forem positivas para o país lá em Brasília. E a matéria destaca que o PL foi base de apoio dos 2 primeiros governos de Lula, lá em 2002 e 2006, nesses anos aqui em que Lula foi eleito presidente. E na Assembleia, Carlos Viana diz que o PL, né, conquistou ali 9 vagas, né, elegeu 9 deputados estaduais e deve apoiar o governador reeleito Romeu Zema. Então, em Brasília, vai ficar ao lado daquilo que ele chama de medidas importantes para o país, e em Minas Gerais deve fazer parte da base de apoio ao governo Zema. Então a gente observa aqui uma fala bastante moderada de Carlos Viana, se comparada com a fala de alguns outros bolsonaristas, né, que prometem fazer uma oposição, né, nas palavras aqui do Carlos Viana, será que uma oposição burra? Naquela oposição que fica contra até o que é bom para o país, só para dizer que é oposição? Então Carlos Viana já acena, né, no sentido de ser uma oposição, mas com uma certa responsabilidade, votando a favor daquilo que foi importante para o país. E aqui detalhe, como a própria oposição ao governo Bolsonaro se comportou. Lá na Câmara dos Deputados, várias, não todas, medidas, né, que o governo mandou, que tinham sim alguma possibilidade de ajudar o povo, a oposição ficou a favor. Pegando aqui lá no começo da pandemia, né, o auxílio emergencial, o governo mandou a proposta de R$200. Foi graças à oposição em que esse valor foi para R$600, com muita briga, muita discussão. E esse valor de R$600, naquele momento, acabou ajudando o quê? A popularidade de Bolsonaro, que no começo resistiu, não tinha dinheiro, não sei o quê, e depois, né, aí abraçou a causa, aí caiu para 400, perto da campanha voltou a ser de R$600. Então, a gente tem que entender que aquilo que for bom para o país, eu falo isso aqui desde sempre, não tem por que ficar contra só para torcer pelo quanto pior, melhor, porque nesse caso quem sai prejudicado é o povo. Então a oposição é super importante no país. Eu estou observando até com certo lamento de que tudo indica que nós teremos no governo Lula praticamente só oposição bolsonarista, o que é, insisto, ruim
porque é importante ter uma oposição que não seja bolsonarista, que seja uma oposição com mais responsabilidade, que também divida, digamos assim, os holofotes para acompanhar mais de perto e fazer eventuais denúncias em relação àquilo que tiver errado no governo que se iniciará no dia 1º de janeiro. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se puder, além de deixar like, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui no canal a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, e até mais.